Buenas noches, mucho gusto de retorno a mi oficina, haciendo esta charla agora em ano de 2023, depois de largo espaço que não temos apresentação acá. Como sempre, começamos com um agradecimento muito especial, tanto para Henry como para Alfonso, não só pela oportunidade de minha oficina, mas por propiciar a todo esse momento para nós outros. A nossa FEBRAF, que é a Federação Brasileira de Filatelia, a FIAF, que é a Federação Nostra de América, e a FIP. Vamos falar hoje uma série chamada Abuela. É muito importante para nós outros, mesmo porque pela idade, nós outros sempre agora estamos procurando as mulheres que têm uma faixa etária um pouco mais larga, que são mais experientes, ou seja, as abuelas. E Abuela, acá em Brasil, é uma série que se vigorou entre os anos de 1920 hasta 1941. Na época era chamada de Economia e Costumbres. Mas como as séries seguintes foram muito semelhantes ou com um estilo parecido, a série seguinte foi chamada de Netinha e depois a seguinte de Bisneta. A série primitiva, esta que vamos falar hoje, foi chamada de Abuela. Esta série ela se compõe de duas partes muito distintas. A primeira, entre os anos de 1920 hasta 1928, temos as estampilhas sem filigrana, com a filigrana Estadão, com a filigrana Casa da Moeda, e depois de 1928 houve um câmbio e os papéis se mudaram muito, e aí temos mais vários tipos diferentes de filigranas. E estas filigranas com novas cores, as estampilhas, e novos valores faciais. Hoje vamos tratar um pouco desta história. Primeiro, para entender a série com papel sem filigrana, que foram emitidos entre 1920 hasta 1922. E só para familiarizar um pouco, os primeiros valores, chamados de viação em português, ou seja, trem, os ferrocarriles, acá na primeira emissão sem filigrana temos de 10 e 20 reais, que é a moneda da época. Depois temos de 25 reais, que é indústria, o 40 reais, que é agricultura, volvemos 50 reais em duas cores diferentes, tanto em verde como em marrom, com indústria. 80 reais volveu à agricultura. Os 100 reais é aviação, os aeroplanos, que estavam começando nesta época. E aí temos 100 reais, tá? Rojo e amarillo. Os 150 reais também em duas cores, aviação. Os 200 reais também em duas cores, violeta e rojo em aviação. E os 300, 400 e 500 reais com Mercúrio e um globo terrestre. Mercúrio, que todos sabem que é o deus grego que simbolizava os correios, ou seja, a rapidez de entrega. Esta é a primeira parte da série de Sem Filigrana. Em 1921 até 1928, se utilizou um papel filigranado que nós outros acá em Brasil chamamos de filigrana D, é a Casa da Moneda. E aí temos todos esses valores. E empieza também com valores um pouco mais altos, que são os valores de 1.000 reais, que é navegação em rojo,
R$ 1.000 tem em duas colores, e tem R$ 1.000 de instrução e os R$ 5.000 de instrução ocre. São valores, e os R$ 600, que havia me olvidado, também é introduzido nessa série já com filigrana. Os R$ 600 é de navegação. A filigrana Estados Unidos do Brasil, que é a filigrana D, de 1923. Esse aí temos 10, 20, R$ 40, 50, 100, 200 e R$ 400. São esse na série já com filigrana. E só lembrando que nessa filigrana D ocorre que há exemplares sem filigrana. Isso ocorre pelo espaço que há entre as letras e aí se tornam determinados exemplares sem filigrana. A distinção somente é possível quando temos múltiplos, ou seja, no mínimo um par, para demonstrar que um selo está com filigrana e outro sem. Isto porque, para não confundir com a série primeira, que é notadamente sem filigrana. Temos também a filigrana Casa da Moeda, que é filigrana Casa da Moeda entre estrelas, que é a filigrana F em Brasil. E foi utilizada entre 1924 até 1932, com esta emissão. Começamos agora, a partir de 1928, e você não pode se olvidar de que as emissões foram agrupadas como séries, nós estamos colocando agora com papel e aquela coisa, mas se mesclavam em período de história. Tanto que na anterior se vigorou de 1924 até 1932. Esta agora, de 1928, que é a filigrana D, temos novas cores e novos valores. Aí, R$ 20 de aviação, R$ 50 de aviação. Esses R$ 50 de aviação, esse é na cor vinho e tem uma dentação um pouco distinta, chamando a atenção para que esses R$ 50 é um dos mais raros de todas as séries que estamos falando. E quando estou falando de um selo raro dessa emissão, uma emissão relativamente, uma emissão que tem pouco menos de 100 anos, ou pouco menos de 100 anos, e é um selo que foi emitido uma quantidade muito grande, esses R$ 50 de aviação, alcançam um preço bastante alto em las subastas. Eu me recordo que o último que me recordo que ter sido participar de uma subasta cá, está na casa de US$ 6.000. Solamente esse exemplar de R$ 50 de aviação vinho. E essa é uma das estampilhas mais difíceis de ter dessa série Abuela. A filigrana H, que é Eu Brasil, de 1929, tinha o denteado de 13,5 por 12,75. E nas cores de R$ 20, 50, 100, R$ 200, 300, 400, 500, 600, 700 e R$ 1.000, né? Nesta emissão. Temos na filigrana I, que é a filigrana Eu Brasil, que é muito semelhante com a anterior, solamente que ela é considerada como acróstica. Essa temos solamente 5 exemplares. Essas são de 20, 50, 300, 500 e R$ 1.000. O selo de R$ 50 também é muito, muito difícil de aparecer. Esse é um selo que está na casa de beirando os $1.000. Nesta emissão, os R$ 50 vinham, nesta série específica. A filigrana Rota, que é Estadinhos,
ela temos o valor de 20, 50, 100, 200 reais, 300, 500, 1.000 e 5.000 reais. Esses 5.000 reais aí foi descoberto agora, há pouco tempo, algo como 5 ou 6 anos, talvez um pouco mais, que é os 5.000 reais Rui Barbosa, violeta, e solamente há uma espécie conhecida, e esse é com uma obliteração notadamente de favor, não é uma obliteração que seja assim muito rara. Mas como um exemplar conhecido, ele se foi a uma subasta e alcançou o preço um pouco mais de $12.000. Tá? E esse certamente falta na coleção de todos. Todos nós outros, ninguém tem esse exemplar, porque solamente tem ele um conhecido. Na filigrana K, que é a filigrana Cruzeiro, que se empregou entre 1931 e 35, temos ele denteado de 13,5 por 12 e 3 quartos. E nós temos aqui 10, 20, 25, 50 reais com duas cores, tem vinho e verde, de aviação. Temos 100, 200 reais em duas cores. E temos a introdução de um exemplar novo, que é esse de burro de fé e energia. São dois exemplares de 200 reais. Então, temos o 200 reais de aviação, que é esse carmim. Temos o 200 reais fé e energia roxo e o 200 reais fé e energia morado. Além disso, continuamos com o 300 reais, 400, 500, 600, 700 e 1.000 reais. Com a filigrana F, que é a filigrana Casa da Moneda com estrela, temos somente 3 exemplares, que são de 2.000 reais instrução, 5.000 reais Rui Barbosa e 10.000 reais instrução. Com a filigrana Armas, esse é um exemplar muito difícil de aparecer, solamente o 10.000 reais instrução. Ele também é muito caro, nós outros falamos algo como $7.000 por um exemplar, e é conhecido um par que tem com e sem filigrana, notadamente pelo espaço que há na margem da filigrana, que essa filigrana é muito grande, e aí dentro da hoja, da impressão, acabou tendo uma parte sem filigrana. Temos acá, volvemos também, que essa já tinha antes, a filigrana Cruzeiro, que essa é entre 1931 e 34, com a diferença da série anterior, que esse é o denteado é 11. E aí temos 10, 20, 50, 100 reais, 300, 400, 500, 600, 700 reais e 1.000 reais. Nessa série, novas cores. La filigrana Armas, essas com denteado 11 e 12, entre 1934 e 1936, temos o 2.000 reais, 5.000 reais e 10.000 reais. E também há exemplares sem filigrana. E o 2.000 reais tem com a filigrana vertical e horizontal. O que caracteriza muito essa emissão, que o papel é grosso, diferente do que a emissão anterior de Armas. A filigrana N, que para nós outros é a filigrana Correinho, essa filigrana que tem Correio Brasil, nós temos 10, 20, 50, 100 reais, 100 reais amarillo, 100 reais laranja. Temos o 200 reais em dois valores, roxo e morado, de fé e energia. 300, 400 reais também em duas cores, em ultramar e azul. Tem 500, 600, 700, 1.000 reais, 2.000, 5.000 reais e 10.000 reais.
Na filigrana M, que é filigrana Cruz de Cristo, entre 1937 e 1939, temos o denteado 11. Aí temos os 50, 100 réis amarilho e 100 réis de aviação laranja, 300 réis, 400 e 500 réis. Os últimos são mercúrio. Na filigrana O, que é casa mais da moeda mais Brasil, temos 10, 20, 50, 100 réis, 200 réis, 400, 600 e 1000 réis. Essa parte mais aburrida já estamos terminando, vamos tentar. Da filigrana P, 1940 até 1941, denteado 11, temos 10, 20, 50, 100 réis, 100 réis em duas colores, 200 réis, 400, 600 e 1000 réis. E para distinguir um pouco, tem o 1000 réis que tem Rui Barbosa, nós temos três diferentes chapas que foram utilizadas. A primeira chapa, que é na filigrana, aquela Casa da Moeda, entre estrelas, e tem... Essa é considerada a chapa original. Se observarem bem, a diferença está na corbata, tá? Que a corbata está bem desenhada, é o que está colocando. E a margem esquerda da corbata, a corbata está com a letra B, para salientado. E na letra A, temos a sombra, a margem dentro do colarinho, que tem segurando a corbata. E em ombro, em letra C, tem uma pequena sombra em ombro. Isso que faz a diferenciação das três chapas. Tem a chapa original, a chapa retocada, que é essa que está ao centro. Então, se miram que a corbata não está tão nítida, e o desenho na gola está mais acentuado. Essa é a chapa retocada. E aí, quando houve a necessidade de fazer uma chapa nova, aí se mudou um pouco o dibujo, e aí se passou a colocar a corbata um pouco com um formato um pouco mais, que se lembra um pouco mais um triângulo. A margem da gola foi acentuada e o ombro é um pouco mais discreto. Essa é a chapa nova que foram utilizadas. Agora, vamos tratar um pouco essa série, como os Correios, eram feitos nos Correios de Brasil, a Casa da Moneda de Brasil, e a tirada era muito larga, a quantidade foram expressivas, e o controle de qualidade não era tão bom como é hoje. E esse controle de qualidade ocasionou em várias diferenças, várias variedades ou vários acidentes da impressão. Não vamos tratar de todos, a maior parte não estão catalogados, a maior parte isso é de experiência e, na verdade, é uma busca pelas diferenças. Vamos colocar alguns e a lista que estamos fazendo é para facilitar uma pesquisa futura. Por isso, vamos começar pelos valores e independe de qual é o papel ou a filigrana que foi utilizada. Há as variantes, há em diversos papéis, em diversas filigranas. Portanto, a busca não interessa é a estampilha em si, o dibujo da estampilha e não a cor dela. Pensamos, 10 réis, ele tinha uma linha vertical delgada sobre as hojas na esquerda, um pouco abaixo do sol, há uma linha vertical. Esse é algo meio constante que isso se encontra com bastante
frequência. O 23 tem nos marcos esquerdos, interiores e exteriores rotos, em altura da segunda letra A de aviação. Estou colocando aqui, não sei se aparece, não, eu estou movendo o mouse, mas não aparece lá embaixo. E o 23, há um ponto de color derrado do braço da mulher. Não sei se penso que conseguem se distinguir porque coloquei um destaque, um pequeno quadrículo destacando o ponto. Isso é quase em centro da estampilha. O 23 tem 4 aranhaços na esquina superior esquerda. Também de 23 tem aranhaços de colores ao redor do desenho. Alguns aranhaços parecem ser constantes. Isso na parte inferior da estampilha. Se miram, são esses traços horizontais que tem. Isso aparece com determinada frequência e não é da margem da hoja. Isso aparece em centro da hoja também. Em 25 reais, essa é uma variedade muito conhecida, chamada de herradura. E há uma herradura em ombro do operário da indústria. Em 40 reais, que é de agricultura, tem uma grande mancha de color sobre a letra A em Brasil. Essa é também conhecida como cruzeta. Acá, esses mais, aqui é mais salientada essas cruzetas, acá tem, e também o quadro superior está pronto. Os 50 reais, sangria em marco direito da parte inferior, né? Que em la margem, bem na parte inferior da estampilha. Em 50 reais, tem o centro, tem um ponto de color debaixo do avião, no centro da estampilha. Em 50 reais. Aranhaços debaixo do marco inferior. Em 50 reais também tem a linha vertical que separa as letras A e S em Brasil, que é na parte superior da estampilha. E abaixo, se olharem na margem inferior direita, tem a mesma variedade que havia já destacado anteriormente. Essa, por curiosidade, tinha as duas nessa estampilha. Em 100 reais, também de aviação. Tem um ponto branco dentro da letra R em Brasil. E também tem outro erro, que é um adorno inferior esquerdo, debaixo da denominação, não completamente separado do escudo. Em 100 reais. Falta uma linha vertical em la rodilha da mulher e observem as mesmas duas que tinha na variedade, na estampilha anterior. Então, essa teria uma terceira variedade. 100 reais. Tem uma mancha coloreada entre as alas e a cabeça da mulher. Tá? Porque há um avião e como se fosse a mulher estivesse mirando uma bola ao centro da estampilha. 100 reais. Essa é a palavra correio, que acá não é correio, tem duas letras C, CC Reio. Na parte inferior. 150 reais. Tem marco interior superior sobre as letras I e L em Brasil.
interrompido. Ponto branco em la parte inferior da letra S em Brasil. El 200 reis. Letra A em branco de Brasil. Isso são em várias etapas. Esse branco tem mais acentuado ou menos acentuado, mas em geral com todo essa letra A em branco, na parte central da letra. El 200 reis também, el marco inferior esquerdo roto em altura do sol. El 200 reis, marco inferior debaixo da letra C em correio está roto. E também mirem a letra A, que está quase completa, a letra A está quase preenchida, e também o marco ao lado do sol. Nesse exemplar, temos três variantes. 200 reis. Marco direito roto em altura da denominação. E na margem direita da estampilha. 200 reis, essa aviação, mancha branca em adorno, dejado em la letra B de Brasil. De adorno que tem na parte superior da estampilha. Também 200 reis, marco exterior sobre a letra L em Brasil interrompido. 200 reis, delgada linha branca que conecta as alas direitas do avião. É como se fosse um risco branco que tem entre as duas alas do avião, no centro da estampilha. Ponto em marco inferior debaixo da letra O em correio. Esse 200 reis tem na estampilha da esquerda tem um marco esquerdo roto em el meio. R$200 foi energia, tem o marco interior superior esquerdo com sangria. 300 reis. Ponto adicional debaixo do adorno inferior esquerdo. 300 reis. Marco inferior debaixo do adorno inferior esquerdo roto. 400 reis. Esse, todo lembrando, não se olvidando de que esse é Mercúrio, né? Ponto branco em la parte superior da segunda letra R em correio. E 400 reis. Tem um ponto de color entre ceros. Que ceros é o valor do valor facial de 400 reis. Essa é uma placa raiada. Esse raio da placa aparece em várias partes da estampilha. Eu escolhi duas que estão na parte superior. Uma como se fosse um risco, esse na estampilha à esquerda, um risco abaixo da palavra Brasil. E se na outra estampilha, esse mesmo risco está um pouco arriba e bem na metade da palavra Brasil, hasta a parte direita da estampilha. O 400 reis tem um ponto na parte superior da segunda R e uma mancha em forma de coração sobre a letra O de correio. O 400 reis tem uma linha delgada no marco superior, aproximadamente por em cima das letras RR de correio. 400 reis. Linha horizontal por debaixo de 4, a linha vertical à esquerda, desde o marco esquerdo em altura do 4. 403, uma mancha branca em el globo, em la estampilha da direita, em quase em canto inferior direito da estampilha. Esse 400 reis, letra E, em reis completamente adjunta.
R$ 400, lugar adicional debaixo da segunda letra E em correio, em ponto. E acá também se observa um ponto acima da letra O de correio. 400, tem um ponto entre os zeros de 400. Esse R$ 400 foi impressão em lado engomado, ou seja, em reverso do papel. Em R$ 500 tinha um triângulo branco em cinturão de mercúrio, quase em centro da estampilha. R$ 700, uma mancha branca em cinturão de mercúrio, que é diferente do triângulo que estava na estampilha anterior. Esse é o de R$ 1.000, temos marca na tableta de denominação aberta debaixo da manda de mercúrio. Estamos falando da estampilha de la derecha. De R$ 1.000, e um ponto branco em la esquina superior derecha. De R$ 1.000, e um ponto branco sobre as letras B e R em Brasil, na parte superior esquerda da estampilha. Os R$ 2.000 é a falta de dentição entre as estampilhas. Os R$ 5.000, falta de dentição em lado esquerdo. Os R$ 10.000, falta de dentição entre as estampilhas, na parte superior. Bom, agradeço por terem escutado. Estou pretendendo que empiece um pouco essa série, que é de difícil classificação. Só dizendo que quando eu era muito jovem, quando eu empecei com a filatelia, isso em anos 70, esta série foi a primeira série que resolvi estudar. E o que me chamava muito a atenção é que os valores mais baixos eram tipografados, os valores faciais altos, acima de R$ 1.000, são litografados, então havia uma diferença. Isso é a primeira coisa que me chamou a atenção dentro desta série. E passava horas e horas debruçando em cima de la filigrana. E esses estudos, essas coisas, me guardei por muitos anos. Não penso nunca em armar algo como competitivo, mesmo porque é algo relativamente recente. Há muitas estampilhas e não há catalogação adequada destas variantes e esse estudo que se tem feito. Tá? Então, absolutamente nada disso há em catálogos, solamente as séries básicas. E destacando que nesta charla de hoje optamos em não falar dos papéis. Há diversos tipos de papéis. Interessamos tão somente das filigranas, não de papel grosso, ou papel delgado, ou papel médio que foram utilizados. Há muitas variantes. E também não falamos das variantes das cores. Apesar de falar de abuelas, entendemos que as mulheres entendem das colores muito diferentes do que nós homens. Isso pelas tinturas dos cabelos, entre o loiro pálido, o loiro amarillo, o loiro... Nós não entendemos absolutamente nada disso e é como uma ofensa às mulheres. E em homenagem às mulheres, não falamos das abuelas. Muitas graças. Gracias, Luis Claudio. Interesante serie. No sé si habrán preguntas por ahí, pero mientras... Jorge, adelante. Sí, gracias. Felicidades, Luis Claudio. Una pregunta. Lo que tú mostraste, que son fallas
repetitivas. Eso es lo que estás mostrando. ¿Lo entiendo Sí, correctamente? sim, exatamente. Eh, Solamente nas repetitivas. Aí ok. acidentes são únicos, tipo O- de impressão ou de, digamos, desplazamento la picotagem, ou acidente de las margens, hoja dobrada que se picota diferente. Isso é um acidente. Isso é único. ah, claro. Todos esas fallas de impresión que son repetitivas, Sim, generalmente yo las he visto que se presentan en series que son muy largas, muy extensas, porque los dados pues, se desgastan, vuela por ahí una palomita o algo de aire o alguna cosita que al momento está imprimiendo se repiten, pero luego dejan de repetirse. Yo entiendo que son relevantes porque son repetitivas, pero realmente se deben de considerar como eh, estampillas diferentes. Es una pregunta que siempre yo he tenido con este tipo de cosas, porque todas las series que yo he visto de diferentes países, en México tenemos varias, que son muy repetitivas, que tienen grandes volúmenes de impresión, se presentan diferencias. sim. Mira, depende muito del gosto personal del exibidor quando vai mostrar sua coleção. Me parece que é interessante sempre, mesmo numa coleção temática, que, mirem, todos esses exemplares podem ser utilizados em coleções temáticas, fazer um pequeno estudo, mostrando as diferenças. Essa estampilha é diferente da outra, e, portanto, eu posso exibir várias dentro de uma hoja. Ou dentro de uma coleção tradicional, é importante colocar que há estampilha, há um erro dentro da estampilha. Agora, quem coleciona um país em geral, mira, eu tenho uma coleção de país, de Brasil, estampilhas ordinárias, selos definitivos de Brasil. Posso utilizar somente o selotipo, não me preocupo com esses pequenos detalhes. Então, na realidade, não é uma estampilha diferente, não é uma estampilha distinta, é uma estampilha diferente, que tem pequeno, um pequeno fator que lhe chama a atenção. Mas penso que é importante estudar. Ya. Pero, ¿cómo lo menciono? Pero esa estampilla que está diferenciada por esas pequeñas fallas que pueden ser errores de desgaste del dado o de correcciones que se hace al dado, ¿qué otras características podría tener la estampilla? Por ejemplo, tú mencionaste la filigrana, puede ser el color, pues otras cosas que serían más válidas como una estampilla diferente que simplemente un dado pues corregido o que presenta una falla por desgaste, que es normal, porque incluso también podríamos decir que el color, al momento que se imprime una estampilla por millones o miles de millones en algunos casos, pues puede variar, porque pues en diferentes épocas, digamos en 20 años la tinta cambia, ¿verdad? ¿Serían equivalentes a lo que estás diciendo? Sim, exatamente. É equivalente. Mas penso que é importante para que nós outros, sempre que vamos estudar uma série, teremos que apontar se há diferença. Mira, se há uma chapa, essa chapa é quebrada, penso que é importante. Sí, la Temos chapa se dupla quiebra oportunidade. o el dado, como tú dices, se quiebra por desgaste, ¿verdad? Sim, pode ter Tradicionalmente, y oportunidade. se sigue Sim, usando así. Yo eso lo he sim, visto claro. en muchas series. Pero yo siempre me he preguntado lo que estoy diciéndote. Bueno, pues te agradezco mucho la aclaración. Felicidades por tu presentación, muy interesante. Também, graças. Mauricio. Primero, Luis Claudio, felicidades, muy interesante tu presentación de hoy, como siempre. Bueno, mi pregunta iba en el misma línea de la pregunta que hizo anteriormente Jorge. Viendo estos detalles
que tú nos muestras del punto o de la A de Brasil que está completamente en blanco. Mi pregunta era si esta repetición, si estos errores era una repetición constante en la plancha. Para empezar, la hoja de estos sellos, Fritzen, ¿de cuántas estampillas había en el pliego? Em geral, 100. Em geral, 100 Sí. estampilhas. Mira, a curiosidade é que nem sempre estão na mesma posição dentro da hoja. Esa era la pregunta Por que te iba a exemplo, hacer. Si uno podía ver, digamos, posición tal, 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 não, porque não, não, aquí, ajá. não. Isso não é possível. Agora, o que é curioso é que a mesma estampilha, mira, por exemplo, a letra A com preenchida, isso tinha com várias emissões, com várias filigranas ou com colores diferentes, desde que seja o mesmo exemplar, digamos, o 100 reis que tinha essa curiosidade. Então, com vários colores, se foi utilizado a mesma. O que significa que utilizavam uma determinada chapa, uma determinada matriz, para imprimir com vários colores ou várias. Mas nem sempre na mesma posição. Entiendo. Muchas gracias. Luis Claudio, yo tengo dos curiosidades ahí. La primera es sobre la primera emisión que sale sin filigrana, y noté que los valores van desde 10 o 20 reis hasta 500 reis. Sí. ¿Cuál era el porte básico? Porque con esa gran distancia entre los valores extremos, me imagino que el de 500 era un valor muy, muy alto. No, cuando empezó era 200 reais. El porte básico, 200 reais. Y ahí Ok. después se cambió. Sí. Ok. Y entonces, ¿cuál era la razón de tener una de 20 reis? Porque si el porte básico era 200, ¿era para servicios especiales? Serviços especiales de complementación de porte. Ok. Ok, y la segunda va en relación a lo mismo. Luego las otras que muestras de los 30 ya están en los 10.000 reis, 5.000 reis. Me imagino que en ese periodo de que todos sufrimos de la bolsa, ¿no? Del stock market, ¿habrá habido una devaluación muy importante en Brasil o qué fue lo que sucedió? Também. Não, mas o problema não era a inflação. Isso não é. Havia necessidade de valores muito altos, especialmente a partir de anos 30, quando tinha paquetes e introdução do correio aéreo. Ok. Sim, e aí com grandes paquetes e grandes valores. O sea, não, sim. sí, o sea, 10.000 reis era una pequeña Era fortuna. muita Entonces. plata. 10.000 reais era muita plata. Ok. Era muita plata. Isso não era uma correspondência normal. Ou utilizava para. Porque no Brasil também tinha um sistema de vales postais. Ou seja, era como se fosse um banco. Se ia a uma agência de correio, e na agência de correio se comprava o que se chamava o selo de depósito, e aí tinha um seguro que colocava o porte e o seguro. E aí este documento ia até uma agência de destino, e aí a persona que recebia chegava lá em correio e sacava a plata. É como se fosse um banco, uma transferência bancária, Ok. esse vale postal. Mas era um serviço e tinha a ilha de depósito e tinha também o valor de seguro e o valor de la taxa. Ok. O Perfecto. transporte desse documento internamente entre os correios. Ok. E Gracias. aí precisava de valores muito grandes. Sí, 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 porque me llamó eso la atención. Entonces, gracias por aclarar la segunda parte. Y una cosa adicional referente a la filigrana. Por ejemplo, en Chile hay el ejemplo de la filigrana invertida, ¿no? Sí. En Brasil de estas series también se cataloga la filigrana invertida. Sim, se catalogou. Há filigranas verticais, horizontais, invertidas. E eu penso que isso não é. Isso é a forma como a pessoa colocou a hoja e a impressão. Não é uma série distinta, não é. Eu penso que isso, a meu modo de ver, isso não é tão importante assim. Tá? Se saber se a filigrana está horizontal ou vertical.
Ok. Porque a pessoa, o funcionário colocou a hoja, imagina quantas hojas se coloca. Miles Como e caiga, miles, claro. claro, uma vai estar. Sí, Então, há em catalogação, mas hay catalogaciones. acá, para efeitos desta charla, não tratamos disso. Perfecto. Gracias. Ahí José, Arnulfo está con la mano en alto. Hola, buenas noches a todos. Muy buena plática. Muchas gracias, primero, antes que nada. Y quería preguntarte, veo, bueno, tiene como 20 años esta serie y utilizan varios tipos de papel. Sim. ¿Los papeles se producían en Brasil o eran importados de otros países? Não, ¿A eso se debía la o cuál era la razón? não, eram de Brasil. Esse notadamente de Brasil. Ok. Notadamente de Brasil, sim. Grande parte, até poderia ter um ou outro, mas penso que nessa série não. Nessa série, todos os papéis são de Brasil. São hechos acá. Muy bien. Muchas gracias. E, sim, em Brasil também tinha tradição. Tanto que as primeiras estampilhas de Brasil se foram hechas acá. Já em época de Império de Brasil, que era em 1800, é, 1843 hasta 1850, todas as estampilhas de Brasil eram hechas acá, em Casa da Moneda. Está bien, Dulce. Muy bien. Muchas gracias. Mauricio. Luis Claudio, con relación a esto de las marcas de agua, aunque yo sé que aquí en esta presentación no había que profundizar tanto en ello, pero teniendo en cuenta que hay tanta variedad, eh, la proporción de encontrar vertical, horizontal, invertida, así, o sea, todas las posiciones posibles, ¿es algo común? O sea, que eso demuestre que el operario no tuvo mucho cuidado o alguna posición sí es en realidad más rara de encontrar. Sim, tem uma ou outra que é mais difícil de encontrar, mas em geral são comuns. Em geral são comuns. Há algumas que são catalogadas, solamente existe horizontal ou solamente existe vertical. Ah, ya, comprendo. Mas isso tinha nos catálogos. E aí não estou preocupado, estava procurando mais mostrar um pouco o que era esta emissão. Sí, ok, perfecto. Y la otra curiosidad, Luis Claudio, que me la perdí. ¿Por qué abuelas? Y solamente esta y no las otras. Não, as outras temos as nietas, temos bisnietas, la serie siguiente. Ok. Ok, o sea, la que salió, sí, ok. Ahora ya le agarré el truco. Okay. Exatamente. Entonces no sería abuela, ya de repente sería tatarabuela, porque esta la han emitido varias veces. Sim. Mas o nome oficial acá, em português, é série vovó. Que é Vovó. série abuela. Abuela, Sí. sí. No, está bien. En Perú hay algo similar con la serie de 1874, le dicen la serie madre, y todo el mundo dice, ¿por qué la serie madre? Porque todo el resto fue resellado, pero a veces hay que explicar eso, ¿no? Entonces pensé que iba por ahí la cosa. Exatamente. E acá todo mundo conhece. É a série vovó. Vovó. Por isso a série abuela. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Hay una pregunta para Luis Claudio? E por isso também que começamos, né? Porque a faixa etária que nós estamos em promédio, estamos todos procurando abuelas agora. Así es. Bueno. No veo a nadie más ahí con la mano en alto, Luis Claudio, pero es una serie interesante y sobre todo estas series creo que las que hay abundancia, que aparentemente son comunes, son las que dan para mucho, ¿no? Y las que la mayoría de las veces son las que se pasan por alto, así que siempre es bueno resaltar que ahí hay bastante oportunidad para estudio, para quien quiera para quien quiera seguir algo de ese tipo. Sim. E essa é a oportunidade, porque essas séries definitivas,
la mayor parte de los países son poco estudiadas. Así es. Isso. Nosotros relevamos, sempre pensamos las estampillas más bonitas, conmemorativas, coisas que chamam mais atenção. E essas séries que foram empregadas em largo espaço, normalmente la relegamos. E penso que a verdadeira filatelia é estudar esses pontos de vários países. Así es, todos los países tienen eso, yo estoy de acuerdo con eso. Ahí es donde está la oportunidad, pues, ¿no? El mercado se va para un lado y hay una parte descuidada que uno puede realmente sacar muchísimo a buen, Sí. a buen precio. Luis Bueno, Claudio, perdón, una preguntita final. dale, Teniendo en dale. cuenta que esta serie duró tanto y que era muy común por el largo periodo de tiempo que circuló, que se usó, a veces las series definitivas en aquella época lavaban los sobres y todo se iba para paquetería. Ujú. ¿Se encuentran bastantes sobres con estas voz o se fue casi todo en paquetería y solo se encuentran ahora sellos lavados? Não. Se encontra muitos sobres. Ok. Em Brasil não tivemos esse tipo de problema. Claro, a grande maioria em lavados, a Sí. grande maioria em lavados, mas há uma quantidade muito grande de sobres, Ok. exceto os valores faciais muito grandes, não. Ujú. Esses são raros, Sí. esses não há. Ah, ya. Mas os valores mais baixos, todos se encontram, Ujú. com relativa facilidade, sim. Ok. Bien. Especialmente assim de primeiro porte, o segundo porte, e era utilizado muito para complementação. Então, mesmo a correspondência aérea. Então, as estampilhas, quando se utilizavam as estampilhas aéreas, em los sobres, e se complementava o porte em geral, desta série. Ujú. Por exemplo, as cartas com Zeppelin ou com Sindicato Condor, né? Todas essas eram basicamente com complemento de porte com a série Vovó. E aí é interessante ter esse estudo. Ah, perfecto. Muito obrigado. Una de las grandes ventajas creo que tiene Brasil sobre todos los otros países latinoamericanos es la cantidad de población. Entonces ustedes también han impreso cantidad de estampillas y a pesar de que un porcentaje alto ha sido lavado, todavía queda un buen porcentaje en sobres y ahí había una cultura diferente de archivos, creo, ¿no? En Brasil. Uhum. Eso no sucedió en otros lados, desafortunadamente. Bueno, listo. Entonces con eso, Luis Claudio, muchas gracias. Siempre interesante escuchar de ti en estas cosas que son importantes para seguir buscando cosas en la filatelia. Y el día de mañana